No Dia Mundial de Combate à AIDS, uma realidade ainda assusta: a de mulheres infectadas pelos maridos, namorados e companheiros. Os números da doença recuam em todo o mundo, mas a falta do hábito de usar o preservativo num relacionamento estável chamou a atenção de uma cineasta. Os dados do Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS indicam 33 milhões de pessoas vivendo com a doença. E as mulheres representam mais da metade dos soropositivos. Um relacionamento estável, com a confiança de não usar preservativos e, de repente, a descoberta, a contaminação pelo vírus HIV. Os números da AIDS no Brasil ocultam dramas vividos por mulheres que foram infectadas pelos próprios companheiros. Segundo o Ministério da Saúde, 64% das mulheres brasileiras com AIDS contraíram o vírus dos seus maridos ou parceiros estáveis. Na década de 80, quando os números da doença surpreendiam o mundo, no Brasil as mulheres representavam 0,5% dos infectados. Hoje, entre os 180 mil brasileiros em tratamento, 30% são mulheres. O drama delas chamou a atenção da diretora Suzana Lira, que produziu o documentário As Positivas. Será que eu posso recomeçar? Será que eu posso amar de novo? Eu decidi conversar com mulheres que fossem como a minha mãe, com as minhas tias, como eu, e que tivesse contraído numa relação de confiança. A dona de casa Eli foi casada durante 31 anos. A 14, descobriu que tinha sido contaminada pelo marido, que morreu uma semana depois. Eu acho que eu fui muito submissa. Porque se eu tivesse cortado esse casamento antes, talvez eu não chegasse a esse ponto. Aos 54 anos, Cida tem muitos planos, como o de encontrar um novo namorado. A professora aposentada contraiu o vírus de um ex-namorado. O diagnóstico tardio acabou provocando a cegueira, mas nada tira o sorriso da mulher, que usa sua experiência para incentivar outras soropositivas. Acho que a gente precisa mostrar sim a cara, dizer para as pessoas: eu tenho AIDS, mas eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho a minha casa para cuidar e eu quero respeito. O Brasil tem hoje 200 mil pacientes em tratamento de AIDS, uma doença que é pesquisada há quase 30 anos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. José Carlos Fernandes, pesquisador aqui da Fiocruz. Doutor José Carlos, qual é o cenário brasileiro? Qual é a população mais afetada? O cenário da epidemia no Brasil atualmente, ele aparentemente ao longo do tempo vem se estabilizando com relação à transmissão. Isso se deve muito à política, ao programa implementado pelo Ministério da Saúde, até através do programa de DST/AIDS, hepatites virais, no sentido de tratamento, acompanhamento e assistência às pessoas infectadas. Aliás, o Brasil é o único país no mundo que oferece tratamento totalmente gratuito. Sim, a grande maioria dos medicamentos antirretrovirais produzidos são fornecidos gratuitamente à população infectada. Bom, doutor, jovens, mulheres e a interiorização da doença são os fatores que chamam muita atenção dos pesquisadores na área. Por quê? Os dados mostram que a epidemia, ao longo do tempo, ela adquiriu essas três principais características, que seria a feminização, o acometimento cada vez maior de mulheres, se infectando através de via sexual, né, a interiorização da epidemia, cada vez municípios mais distantes registram casos de pessoas infectadas, e também a pauperização, cada vez pessoas mais pobres, com menor nível de escolaridade, estão se infectando. A gente também detecta jovens, nos últimos anos tem detectado um aumento significativo, bem como alguns, regionalmente falando, alguns casos de pessoas da terceira idade. No caso das pessoas da terceira idade, o que vem contribuindo com esse aumento? Bom, a gente sabe o impacto significativo com relação aos medicamentos destinados à disfunção erétil, no sentido de potencializar o conforto desses indivíduos. E, no meu entender, provavelmente tem faltado uma maior prevenção nesses casos, no sentido de que essas pessoas se infectam e, num segundo momento, infectam sua parceira, a esposa, ou companheira, o cônjuge. Bom, o mundo acompanhou também a divulgação de dos resultados de uma testagem com uma vacina na Tailândia. Quais foram os resultados? De que forma ela pode impactar no tratamento a nível mundial? Bom, na verdade, esse estudo foi publicado agora recentemente numa revista importante, a New England,
mostrando resultados preliminares, na verdade não tão preliminares, mas utilizando coortes bastante expandidos, de 20, 30 mil pessoas, e que mostrou resultados baixos, vamos dizer, a nível de eficácia, em torno de 30%, mas em função desse estudo controlado na Tailândia já ter mostrado algum resultado significativo, apesar de baixo, pode potencializar, através de novos protótipos vacinais, uma melhoria da eficácia vacinal dessas preparações. Bom, de qualquer forma, o diagnóstico precoce é fundamental. É fundamental. O importante é sempre a pessoa procurar o aconselhamento médico, né? Mas o teste hoje ele é disponível em todas as unidades de saúde, em praticamente todos os centros de testagem e aconselhamento, né? E qualquer pessoa que queira se encaminhar é garantida total sigilo com relação à realização do teste e é disponível para toda a população.